O assunto a partir de agora, aqui no programa Tela 20, é advocacia e direito. A gente está recebendo a doutora Dayana Soraya, ela que é advogada, 12 anos completando esse mês, né, doutora? Explica pra gente quais as tuas áreas primeiro, doutora, pra gente chegar lá nesse ponto alto depois. Então, ao longo dos 12 anos, Chay, eu vim me especializando um pouco mais na área de direito penal, né? Não que eu não atue em outras áreas, civil e família, mas o que eu tenho preferência, da qual eu tenho um reconhecimento um pouco maior aqui na nossa cidade, é direito penal. Na área do direito penal, a gente tem várias etapas, desde delegacia até o momento de uma possível prisão ou não, em que o advogado tem que ter um determinado conhecimento a mais do que realmente só aquele estudo da faculdade. Como é que faz para chegar nessa etapa aí de saber o que fazer em todas as áreas desse processo? Então, se uma pessoa comete um crime ou se ela é presa injustamente, porque também existe essa possibilidade. Tudo começa na delegacia de polícia, que é o que a gente chama de fase inquisitorial, né? Onde vai ser preparado todo o inquérito. Desde ali o cliente precisa de um acompanhamento técnico, seja para revogar a prisão dele através de um relaxamento, seja para entrar com pedido de liberdade ou até mesmo em um segundo momento que vai para o Tribunal de Justiça, que é um habeas corpus. A partir do momento que o advogado ele é solicitado, ele acompanha o cliente, tem acesso ao cliente, eles definem o que vai acontecer, o que vai ser dito, se vai ser dito algo, porque o cliente ele tem o direito de permanecer em silêncio, né? Eu sempre digo que os meus clientes têm que passar para mim as coisas como de fato aconteceram. E eu vou trabalhar em uma melhor tese para aplicar o direito a ele, né? Se ele for culpado, a gente trabalha para dar um devido processo legal onde ele chegue em uma pena justa, né? Agora, se o cliente ele não é culpado, ele está sendo preso indevidamente, aí a gente trabalha para mostrar tanto ao delegado de polícia, na fase do inquérito, quanto ao juiz, se isso se tornar um processo, porque ele pode não se tornar, pode acabar o inquérito e não haver um indiciamento, né? Para mostrar tanto ao delegado quanto ao juiz os motivos pelos quais o meu cliente, neste caso, ele não deve ser indiciado e não deve haver um processo, né? Essa é a primeira etapa. Havendo toda essa etapa e havendo um indiciamento, a gente trabalha dentro do processo. Agora, nesse processo criminal todo, doutora, a gente mexe com vidas e isso é muito delicado porque realmente em outros processos que correm na justiça, um processo civil ou familiar, a gente tem um tempo maior para pensar, para fazer suas atitudes e no processo criminal isso não, né? Vai acontecer de uma forma mais rápida e vai mexer muito com a vida dos envolvidos. Qual a principal necessidade? É a agilidade nesse caso? Muito importante, ser ágil. É um dos fatores mais importantes dentro do processo penal. E tanto, não só no processo penal em si, mas na fase do inquérito policial. Nós temos uma tabela onde a gente divide, né, o processo desde a fase do inquérito até o final. Para acompanhar o cliente, por exemplo, na fase do inquérito policial, nós temos que deixar o cliente ciente de que aquele é o único momento em que ele vai ter para provar ao delegado que ele não cometeu aquele crime ou que se ele cometeu, por quais circunstâncias ele cometeu, se foi uma legítima defesa, se foi qualquer coisa que o meu cliente possa me passar. Mas sim, isso é um processo muito rápido, porque na fase do inquérito são apenas 30 dias para conclusão, né? E aí o delegado, em tese, encaminha ao juiz. E o que eu quero dizer com versátil? Tem que ter conhecimento a respeito de tudo, de tecnologia, porque não é só estar dentro da delegacia. Se você não sabe, por exemplo, emitir uma certidão negativa criminal no site do Tribunal de Justiça, você não é um advogado versátil, entendeu? Então, sim, tem que ter conhecimento de tudo e ser rápido. Agora, para a gente encerrar, nesses 12 anos de advocacia e já, doutora, quais são os principais fatores que tu consegue pontuar para as pessoas que vão entrar ou que podem entrar ou que já estão dentro de um processo criminal que precisam ter atenção? Olha,
principal é quando você vai fazer a contratação de um profissional. Deve haver um vínculo de confiança, né? Você está, em tese, dando um voto de confiança ao advogado, de que ele vai fazer o melhor trabalho, né? E quando eu digo fazer o melhor trabalho, é baseado na legislação mesmo, porque a gente não pode dizer ao cliente e dar garantias a ele, olha, eu vou te livrar disso, eu vou te livrar daquilo. Não, eu vou aplicar a lei da melhor forma. Então, sempre que alguém me procura no meu escritório, a minha postura inicial é dizer qual é a real consequência daquilo que ele fez. Quais são as possibilidades? Eu não adoço o meu cliente com falsa esperança, né? Eu sou bem objetiva. Fez, a legislação é essa, as possibilidades de acontecer são essas. Então, assim, havendo esse primeiro momento, esse voto de confiança, eu vou trabalhar em defesa do meu cliente. Mas não só comigo, né? Qualquer pessoa que vá procurar um profissional, eu acho que esses profissionais, principalmente os que são ligados à área criminal de alguma forma, eles têm que ser bem transparentes. Não pode dar falsas esperanças para os seus clientes, né? Porque nós somos cobrados por isso. E aí é que entra a questão da ética e da moral. A partir do momento que a gente contrata um profissional, eu, por exemplo, se eu precisar contratar um profissional para atuar, né, eu vou estar dando a minha vida, né? Vou confiar a minha liberdade a essa pessoa. Confiança, ética é a base de tudo. Muito bem, doutora Daiana Soraya, advogada criminalista, também atua na área civil e de família, esclarecendo algumas questões pra gente. Áreas bem difíceis de ser tratada, né, doutora? Aí mexe com a vida de muita gente, então tem que ficar ligado e trabalhar com quem realmente sabe o que está fazendo.